Bom dia. Bom dia. Foi distribuir travesseiro aí, o pessoal deve estar meio adormecido aí. Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia. Agora sim, o Roberto ali foi o... vai ganhar um prêmio por causa disso. Meus caros amigos e amigas aqui presentes, gostaria de que se sentissem todos cumprimentados aí na pessoa aqui do meu amigo Coronel Telhado, amigo e vizinho ali. Nós estamos no mesmo andar, no 9º andar aqui dessa casa. A segurança pública, há tempos, ela faz parte da preocupação número 1 da população brasileira. E eu digo segurança pública porque, na verdade, o termo deveria ser segurança. A segurança faz parte da preocupação do brasileiro, quer seja ela pública ou privada. E eu vou começar de trás para frente. Vocês já pararam para refletir que as nossas escolas não têm segurança? Pelos diversos fatos criminosos acontecidos nas escolas. Quando muito tem uma pessoa de idade ali, como porteiro, sem estar preparado para fazer a proteção do futuro do Brasil, que são as nossas crianças. Então, eu estou começando de trás para frente, porque, sinceramente, há 4 anos e meio, quando chegamos aqui nessa casa, nós tínhamos uma preocupação e continuamos com essa preocupação de que as coisas pudessem mudar em relação à segurança como um todo. E aí eu volto a falar. Segurança quer seja na fronteira, face a uma ameaça externa, quer seja dentro das nossas casas, ou nos locais de trabalho, ou nas ruas, face à ameaça interna. E aí eu vou falar mais uma vez sobre o outro assunto que talvez vocês possam discordar. Nós estamos vivendo um período bastante sensível da história da humanidade, quando tivemos a soberania de um país ameaçado por um país vizinho, em função daquele país se sentir ameaçado e, com isso, invadir o país vizinho. E agora estamos tendo a soberania de um país ameaçado por um grupo terrorista que não é considerado pela Organização das Nações Desunidas como terroristas, porque a ONU não classifica o Hamas como terrorista. É impressionante isso daí. Então, nós estamos tendo a ação de um grupo terrorista contra o Estado estabelecido, destruindo e matando, aniquilando, maltratando, torturando pessoas que foram presas como prisioneiros de guerra, mas estão sendo mortos. E até mortes bárbaras que estão acontecendo. Então, isso tudo eu estou falando porque nós precisamos parar para refletir o termo segurança. E aí eu pergunto para vocês, quantos artigos da nossa Constituição tratam do item segurança? Se nós pararmos para pensar, nós só temos o 142 e o 144. São só esses dois universos de artigos e os artigos correlatos que tratam da segurança. Muito pouco se discute segurança. Aí eu digo defesa nacional e defesa interna, ou segurança interna. E o termo segurança interna, Telhada, nós somos um pouco mais experimentados na vida, não estou falando outra coisa, tá? Somos mais longevos. Eu muito mais do que você, com certeza, mas nós lembramos de que um passado não muito distante, o termo segurança interna causava tremor nas pessoas. Por quê? Porque no Brasil precisamos combater o terrorismo. E grande parte daqueles terroristas que foram presos, até mesmo exilados aqui, voltaram e hoje estão dando cartas aqui no país. Essa é a verdade do Brasil hoje. Então, nós precisamos parar para refletir e talvez reescrever os artigos da Constituição Federal que tratam do item segurança, inserindo nesse item, sim, os componentes da segurança pública que não fazem parte, como, por exemplo, as guardas municipais, que a Guarda Civil Municipal ela não está bem esclarecida ali. Só diz que os municípios podem organizar os seus componentes, mas tem que estar esclarecida e colocada com todas as letras ali. E talvez até batizada de polícia municipal. Enfim, nós precisamos reescrever isso daí.
Precisamos também definir na Constituição as missões dos órgãos da segurança pública. Por exemplo, a Polícia Militar tem uma formação demorada e continuada para fazer o policiamento das ruas. Não é justo que nós tenhamos policiais militares fazendo guarda de instalações ou fazendo segurança de autoridades. Meus amigos, isso aí é muito cômodo para as autoridades aqui que são contra a polícia militar andarem protegidos por policiais militares. A primeira coisa que eles fazem quando são eleitos ou recebem o cargo é requisitar policiais militares para servirem como seus seguranças. Tem que ser a segurança privada, e aí me desculpe, eu estou falando muito claro sobre isso. Tá certo? Eu não estou levantando nenhum tabu aqui, eu estou levantando hipóteses que são corretas. Segurança é uma coisa, segurança pública é outra coisa. Então, nós precisamos ampliar e não criminalizar ou demonizar os clubes de tiro e os atiradores. Por quê? Porque quando você tem uma pessoa que se interessa em aprender a usar uma arma, ela está fazendo isso daí com que intenção? De atacar ou de defender? Respondam. A intenção é de defesa. Quando você coloca um filho seu, né, um menor de idade, uma criança, para poder fazer um judô, você está fazendo isso daí porque quer ensinar o seu filho a aprender a cair, aprender a se defender na rua. É isso. Então, quando você aprende a usar uma arma, você está aprendendo alguma coisa para a sua defesa. Esta é a realidade que, infelizmente, esse atual detentor aí do cargo de ministro da Justiça não enxerga e resolveu demonizar os CACs. Né? Demonizar de um jeito absurdo, porque ser atirador hoje no Brasil é ser criminoso. Aliás, é ser muito mais criminoso do que os criminosos que estão em algumas comunidades aí, nos estados brasileiros, portando fuzis, né, atacando e ofendendo e ameaçando o próprio Estado brasileiro. Então, essa é uma realidade também. A segurança privada, desde o tempo que eu fui secretário de Segurança, ela sempre recebeu uma prioridade minha, porque eu sempre considerei que aqueles que fazem parte da segurança privada fazem parte, sim, de um grupamento de pessoas que pode ser, por exemplo, mobilizado no caso de uma necessidade de uma guerra, que a gente não quer nunca que o Brasil entre em guerra. Essa é uma realidade. Todo militar aprende a paz queremos com fervor, a guerra só nos causa dor. Então, nós temos que pensar na pior hipótese, que é um caso de guerra. Então, quem tem hábito, quem tem instrução de uso do armamento e da defesa pessoal, ele tem sim capacidade de ser mobilizado para uma guerra. Então eu sempre pensei em usar e em convocar as pessoas de segurança privada, no caso de uma convocação, já com algum aprendizado, algum conhecimento para ser chamado para fazer, por exemplo, guarda territorial e num rápido treinamento ter capacidade de fazer a defesa externa. Então isso daí são coisas que a nossa legislação ainda não enxergou. A gente precisa despertar isso aí também. Então, são mudanças que a gente precisa ter na Constituição Federal. Outro aspecto da segurança privada que a gente também não pode relaxar todo mundo sabe que as pedreiras, elas usam equipamentos, né, usam explosivos. E existem pessoas ali dentro que são formadas pela Polícia Federal e também por parte pela segurança privada para fazerem o uso desses explosivos, uso e o controle desses explosivos. Grande parte desses equipamentos que o Exército Brasileiro deveria fazer o controle de maneira mais rigorosa, infelizmente, às vezes não consegue, né? O controle do blaster que sai com 2 quilos de dinamite para poder fazer uma explosão e, na verdade, usa só 1,6 kg e separa alguma coisa, separa alguma espoleta, algum cordel detonante. Então, esse controle, a segurança privada tem, sim, capacidade de exercer e até mesmo de aumentar a segurança em relação a evitar esses problemas aí de ataques a carros fortes e companhia limitada. Eu tenho um exemplo que eu gosto de citar sobre essa história de segurança privada, que vocês vão rir. Eu fui secretário de Segurança em 2 estados, Roraima e no Rio Grande do Norte.
e também exerci um cargo de secretário de Defesa Social e Segurança Pública e Mobilidade Urbana e Trânsito e Defesa Civil em Mossoró, no município de Mossoró. É uma quantidade de chapéus ali que haja cabeça. Mas, quando eu era secretário de Segurança em Roraima, a gente foi fazer uma reunião com empresários sobre a segurança de uma maneira geral. E aí eu comecei dizendo o seguinte: vocês cuidam da segurança pessoal de vocês? E uma senhora, que era proprietária de um supermercado, disse: eu tenho cuidado, sim. Eu disse: como é que a senhora faz o transporte dos valores ao final do dia ou na hora que a senhora faz ali a arrecadação da feira daquele dia? Aí ela disse assim: não, eu tenho muito cuidado. Eu chamo meu filho, que tem 18 anos, e aí pego o dinheiro, coloco dentro de uma sacola de supermercado e saio dentro do supermercado carregando aquela sacola em direção ao banco para fazer o depósito. Aí eu olhei para ela e disse: a senhora está correndo muito risco, né? Porque é amadorismo. E vejam só, hoje ainda tem gente que faz isso daí. E ela me justificou dizendo que se ela fosse contratar uma empresa de transporte de valores para fazer essa arrecadação e o transporte seguro para o banco, ela teria que pagar mais. Aí eu recomendei a ela: olha, é melhor a senhora pagar mais do que ser surpreendida com um assalto, porque com certeza a senhora vai perder muito mais se continuar desse jeito. Então, é preciso que nós formemos uma mentalidade de segurança, né? Entre os empresários, entre as pessoas de uma maneira geral. Hoje nós estamos, graças à criação aí do Pix, né? Quem foi o responsável pelo Pix, o culpado do Pix, né? Porque é sempre assim, né? O culpado do Pix foi Bolsonaro. Então, graças ao Pix, diminuiu-se muito o uso do dinheiro em papel na mão das pessoas. Mas ainda tem dinheiro em papel sendo transportado na mão das pessoas, sendo sacado numa agência bancária. E a gente tem que ter cuidado em relação a isso. Bem, para concluir essa minha primeira abordagem aqui, eu queria dizer para vocês o seguinte. Eu queria pedir uma coisa para vocês. Levantem a mão quem já sofreu algum assalto, furto ou roubo, por favor. Levantem a mão. É uma quantidade bastante considerável. Normalmente, existe um ditado que diz que o brasileiro só fecha a porta depois de roubado, né? Ou assaltado. Essa é uma verdade. Então, por que isso acontece? Porque o criminoso ele está sempre escolhendo o dia, a hora, o local e a maneira como ele vai praticar o crime dele, o assalto, o roubo ou o furto. Então, nós temos que mudar, sim, a nossa conscientização em relação à segurança. E eu acredito que nós precisamos valorizar muito mais os profissionais da segurança privada, porque eles, sim, nos ajudam numa portaria de um prédio, por exemplo, ou de um condomínio, dizendo aí: ô chefe, não fica aí fora não, fica aqui dentro, que aqui dentro o senhor está protegido. E a gente às vezes fica lá fora para esperar a chegada de um táxi ou de um Uber ou de alguém. Então, vamos sim valorizar cada vez mais os profissionais que